amigos, julgados do TSE do dia 24 de abril até o dia 28 de abril de 2023, tá bom? O primeiro aqui que a gente já destaca é causa superveniente e calendário fixo de diplomação. O que isso quer dizer? Olha só, lembrem lá que a gente já falou, inclusive, do princípio da calendarização, né? Que a Justiça Eleitoral ela tem uma data para cada evento, então para a propaganda eleitoral, para a registro de candidatura e para a diplomação, que é o derradeiro ato, né, que seria aqui o derradeiro ato da diplomação, ela também tem uma data certa, né, que é o último momento em que a Justiça Eleitoral atua, né, a data da diplomação. Geralmente essa regra já vem no calendário, né, isso não tem lei, mas tem resolução do TSE, geralmente é o dia 19/12. Só que o que acontece? Tem algumas cidades, principalmente o interior, que o juiz ele marca a diplomação para o dia 13 de dezembro, dia 14 de dezembro, enfim, dia 15 de dezembro, né? Esse julgado aqui quer dizer que, em processo de registro de candidatura, a data definida no calendário eleitoral, ou seja, oficial, como último dia, é a que deve ser considerada para analisar eventual fato superveniente que repercuta na candidatura, independente da solenidade ter ocorrido antes. Então, olha só, vocês aprenderam lá, vocês sabem que o registro de candidatura ele pode acontecer até o dia 15 de agosto, né? Ele pode ser requerido até o dia 15 de agosto. Só que pode acontecer algum fato superveniente, e isso é considerado lá, de acordo com o artigo 10, parágrafo 11 da Lei 9504, essa causa superveniente, por exemplo, um candidato requereu o seu registro e depois ele foi absolvido, por exemplo, no futuro ele foi absolvido. Essa causa superveniente, ela é considerada para fins de registro de candidatura, para fins de tornar o candidato elegível ou inelegível. No caso aqui, essa data limite para tornar o candidato elegível, ou seja, portanto, para beneficiar o candidato, seria candidato até a data da diplomação. Ele conseguiu concorrer aqui com uma liminar até que fosse julgado o processo dele. Lá perto da diplomação, ele conseguiu que o processo dele fosse revertido, ele, portanto, se tornou elegível. Essa data limite não pode ser o dia 13, no nosso caso específico aqui, que o juiz marcou a diplomação. A data limite como causa superveniente seria o próprio dia 19/12, ainda que a diplomação oficialmente fosse feita no dia 13 de dezembro, tá bom? Então sempre a data que deve ser considerada para as causas supervenientes é a data fixa da diplomação e não a data escolhida pelo juiz, às vezes inclusive anterior a essa data oficial, ok? Segundo julgado que a gente destaca é a legitimidade do partido coligado. Isso aqui tranquilo, tá? A lei lá 9504 diz que o partido que ele está coligado, né? Se o partido está aqui coligado, ele tem que atuar como se um partido fosse. Ele não pode agir de forma isolada, né? Ele tem que atuar como se coligado, como se um partido apenas fosse. Apenas após o pleito, no caso após a diplomação, é que ele realmente pode atuar de forma isolada. Então, regra geral, o partido está coligado. Até a data da diplomação, ele tem que atuar como se fosse um partido apenas. Após a diplomação, ele recupera a sua legitimidade e passa a atuar de forma isolada. Então, esse aqui é o entendimento já consagrado, que na verdade só reitera aquilo que já está na Lei 9504. Tá bom? Quarto julgado, terceiro julgado, meus amigos, prestação de contas e limite de cognição. Olha só, isso aqui também a gente já viu por aqui, tá? Vou ler para vocês. Em razão dos limites da competência da Justiça Eleitoral e da via estreita dos processos de prestação de contas, eventual aprovação das contas não tem o condão de chancelar movimentações que lhes são estranhas. Olha só, isso aconteceu muito, isso acontece muito quando alguns candidatos, enfim, depois são processados por corrupção. O que é que ele diz? Olha só, a Justiça Eleitoral julga as contas deles, né, e aprova. Ok, aí aprova. Depois, por esse mesmo fato, ele vai lá na Justiça Comum e responde, por exemplo, por corrupção, né? Lavagem de dinheiro, às vezes usa uma empresa para fazer uma doação por pessoa física. O que ele argumenta lá na Justiça Comum? Ele diz, olha, as minhas contas na Justiça Eleitoral foi aprovada. Como é que agora vocês querem me condenar por corrupção se lá as minhas contas foram aprovadas, né? Estão dizendo que eu corrompi determinado empresário para conseguir fundos de campanha, né? A gente vê muito aí nesses casos de corrupção. Como é que agora tu quer me condenar? Aí a Justiça Eleitoral exatamente diz, olha, que o meu limite de cognição ele é limitado. Eu vou julgar aquilo que está na prestação de contas. Então, o meu julgamento, a minha aprovação ou a desaprovação, ela não chancela ou não macula
né, esse mesmo fato se for julgado em outras esferas judiciais, no caso aqui da justiça comum. Então, o limite cognitivo, quer ver um caso muito comum que a gente vê, uma questão que se discute muito. O candidato, ele freta um avião, aí, presta a conta de justiça eleitoral, né, apresenta lá a nota fiscal, apresenta toda a documentação que ele fretou. Só que nesse avião, ele deu uma carona para uma determinada pessoa que não faz parte da campanha dele. Para fins de justiça eleitoral, né, a comprovação de gasto dele está ok, ele fretou o avião, enfim. Eventual deslocamento de um terceiro nesse avião, ele não diz respeito à prestação de contas da justiça eleitoral. Né? Isso aí pode ser apelado em um ato de, enfim, em um ato de corrupção, a depender do que isso possa se desdobrar, né? Mas para fins de prestação de contas, a justiça eleitoral se limita a analisar aquilo que é apresentado para ela para fins de campanha eleitoral, tá bom? Seguindo adiante, nosso quarto julgado aqui em destaque é a justa causa de desfiliação em razão da fusão e incorporação. Olha só, pessoal, isso aqui é interessante também, porque olha só, a gente sabe que a regra geral é que o candidato deve permanecer na sua agremiação, né, uma fidelidade partidária até o final do mandato. Mas existem algumas exceções, né? Existem algumas exceções às chamadas justa causa de desfiliação. Por exemplo, se o próprio partido anuir, né, uma anuência, então ocorreu uma anuência do partido, é uma justa causa. Outra justa causa, se o partido que ele venceu lá não ultrapassou a cláusula de barreira, né? O partido não foi bem votado, ele foi eleito, mas o partido não conseguiu a cláusula de barreira, ele pode migrar para outro partido. E as outras cláusulas de justa causa de filiação está lá no nosso artigo 22A da Lei 9096. Por exemplo, forte discriminação pessoal contra o candidato eleito, um forte desvio no programa partidário, por exemplo, né? Enfim. E aí, o que o TSE está dizendo aqui? Olha, se ocorrer a fusão ou a incorporação, né, ou a fusão e incorporação por meio indireto, isso já é um desvio, uma mudança substancial no programa partidário. Portanto, vou ler para vocês. Ocorre a justa causa para desfiliação quando se trata de incorporação ou fusão, nos termos do artigo 22A, porque ocorre uma mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, quando o 22A lá, inciso 1, parágrafo único, inciso 1, diz que o desvio reiterado do programa partidário ou a mudança substancial desse programa é justa causa de filiação, o TSE está dizendo que quando ocorre a fusão ou incorporação, já que se forma um novo partido, nesse caso, indiretamente, está havendo uma forte modificação do programa partidário e, portanto, autoriza a desfiliação sem perder o mandato. Tá bom, meus amigos? Então seria um meio indireto aí de justa causa de desfiliação. O último julgado que a gente destaca aqui é a desincompatibilização e a interpretação restrita. Lembra lá que vige o princípio da vedação, né, da restrição de direitos, né? Ou, no caso, direitos políticos, tá? Direitos políticos. Ou, no caso, a vedação da interpretação ampliativa da restrição de direitos políticos, tá? Enfim, essa nomenclatura ela pode variar. O que diz aqui esse julgado? Que o rol previsto lá no artigo 1º, inciso 2, portanto, lá na desincompatibilização, é taxativo, devendo ser interpretado de forma restritiva. Ou seja, só aquilo que está restritivamente previsto ali. Na condição de médico do programa Mais Médicos, o candidato não se equipara a servidor público para fins eleitorais, não havendo necessidade de desincompatibilização. Esse julgado, inclusive, esse entendimento, a gente já trouxe aqui em outros informativos. O programa Mais Médicos, né, do governo federal, não estabelece uma relação de vínculo empregatício entre o Estado e o médico. Razão pela qual o participante do programa Mais Médico ele não precisa se desincompatibilizar para concorrer ao pleito. Tá bom, meus amigos? Então esses foram os julgados dessa semana. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar o like, compartilha, senão você vai perder. Toda semana a gente publica vídeos de noções de direito eleitoral e de comentários aqui como hoje de jurisprudência do TSE.
Quer se aprofundar em direito eleitoral ou está estudando para concurso, agora vem o TSE unificado, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente tem um curso de direito eleitoral prático para quem quer fazer a prática forense e também o concurso do TSE unificado, tá bom? Forte abraço e até a próxima.